Bom, então, primeiramente, muito boa tarde a todos que estão aqui presentes. É um prazer recebê-los aqui no stand da Eurimport. Para quem não me conhece, sou o Lucas Almeida, sou host do podcast Motor e Mentor. Já estamos aí no 50º episódio do podcast, 55º episódio, perdão. E em 2 anos de trabalho aí, muitas histórias, muito conhecimento compartilhado. Então, quem não nos conhece, podem nos seguir nas redes sociais, @Motor e Mentor e @LucasMAlmeida. E estamos aqui em Foz do Iguaçu, é um momento muito bacana, né, Adriano? Já fazemos alguns trabalhos juntos há um certo tempo, a Eurimport, e poder participar desse evento é um momento muito especial e decidimos aqui criar esse conteúdo num formato um pouco diferente, que é democratizando o acesso para quem não está aqui nas nossas redes sociais. Então, para quem está aqui e quiser compartilhar com os colegas nas redes sociais, só acessar lá @EurimportLandRover e encaminhar para todos aqueles que são entusiastas dos meios, tá bom? Bom, tenho aqui do meu lado direito o Adriano Costa, que é o diretor de marca Jaguar Land Rover, JLR, e aqui do meu lado esquerdo o Adam Peterson, que é o cônsul honorário britânico no Paraná. Adam, seja muito bem-vindo. Adriano, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a cultura britânica no contexto do novo mercado de luxo, qual é o posicionamento disso tudo das marcas, né? E aí, para isso, ninguém melhor do que o Adam para falar como funciona essa interação entre Brasil e Inglaterra, Brasil e Reino Unido, para estreitar laços de relacionamentos, né, Adam? Então, seja muito bem-vindo. Vamos começar, então? Então, vou fazer um movimento diferente aqui agora. Vou ceder o microfone para você começar fazendo uma pergunta ao Adam, pode ser? Vamos lá. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, quem está aqui presencialmente no stand da Eurimport, aqui no 13º Encontro Amigos da Land Rover. Antes de mais nada, queria agradecer aqui ao Casagrande, ao Tissot, que estão aqui com a gente, os organizadores desse evento maravilhoso, parabéns. Eu creio que seja já o maior evento de encontro de amantes da Land Rover no Brasil. Tive a oportunidade aqui nesses dias de conversar com pessoas que vieram de vários estados do país. Ontem conversei aqui com chilenos, com uruguaios. Eu vi que tem gente de todos os cantos vindo para Foz do Iguaçu, essa belíssima cidade. Salvo engano, acho que é a segunda cidade, o segundo destino turístico aqui do Brasil. Então, nós, brasileiros, precisamos ajudar a divulgar também. Então, estou muito feliz de estar aqui como anfitrião agora no seu podcast, né? Obrigado, Lucas. Mas antes de apresentar o Adam é cônsul honorário britânico aqui no Paraná. Coloquei ele como meu amigo aqui numa sinuca de bico para fazer algumas perguntas um pouquinho difíceis, talvez, porque em algum momento talvez fuja do métier, da atividade profissional principal do Adam. Então, por isso que o papo é muito ligado à cultura, porque eu gostaria de extrair um pouco do pensamento de uma pessoa que olha o nosso país de fora. Mas eu queria que a Manu contasse para a gente. Manu, você pode dar um pulinho aqui? A Manu é esposa do Adam, e eu queria que ela contasse um pouquinho como é que você fez esse rapaz aqui, cidadão britânico, se tornar cidadão de Curitiba. Conta para a gente como é que foi essa trajetória. Oi, boa tarde. Bem, na verdade, ele fala que eu enganei ele, falei que ia vir de Londres trazer ele para um país de clima tropical, ele veio para morar em Curitiba. Nem perdeu a cor, né? Não, é para manter a cor. Então ficou, se tivesse ido para Salvador, tinha mudado um pouquinho. Mas o Adam, a gente se conheceu fazem 18 anos. Então, quando eu conheci ele, era assessor parlamentar ainda lá no Parlamento Britânico, era estudante. E eu morava em Londres, fazia curso de música. A gente, por coincidência, foi morar na mesma casa, que lá as pessoas dividem, né, casas, enfim, quando estão na faculdade acabam morando junto. E ele morava junto comigo. Então, era bem diferente do que é hoje. Ele era punk. Então era bem... os anos passaram e mudou bastante. E daí foi indo. Então, lá por 2010, a gente decidiu ir para o Brasil. E ele chegou aqui no Brasil sem falar nada de português. Agora, como vocês vão ver, ele canta música, conta piada. Fala melhor do que a gente, se duvidar. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Manu. Legal compartilhar a história de vocês. E tá ali o Oliver também. Oliver, dá um oi pro tio aí. Só responde para mim, é coxa ou é atleticano? Atlético? Aê, garoto.
E lá, você é o quê? É City ou Reds? Hã? United. Legal. Obrigado, Oliver. Então é isso aí, essa é a família do Adam, então vou passar agora aqui para o Adam se apresentar antes de eu fazer a minha primeira pergunta. Obrigado, Adriano. Obrigado, Lucas. Ótimo estar aqui hoje com vocês, né? Um dos maiores encontros de Land Rover, amantes de Land Rover do mundo. Então, como o Adriano comentou e também minha esposa adiantou, eu sou Adam, o cônsul britânico aqui no estado do Paraná. Então, basicamente, meu papel é para promover o UK aqui no Paraná, né? Que é o estado mais britânico do Brasil, né? Principalmente com esse clima aqui. E também fortalecer os laços entre o governo britânico e o governo e prefeituras aqui do Paraná também. Bem como trabalhar com marcas muito fortes, como a origem britânica, como o Land Rover. Então, ótimo estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelo convite, Adriano. Eu que agradeço a tua presença, Adam. Ada, então minha primeira pergunta, eu tenho certeza que você vai responder com a sua inteligência e visão global, mas talvez seja um tanto quanto complexa. Isso diz um pouco respeito à questão do domínio, da influência da cultura britânica mundo afora. Se nós olharmos para um cenário histórico, no início do século passado, acho que 1/4 do mundo, mais ou menos, devia fazer parte do Império Britânico. Então, muitos países consumiram e foram influenciados, impactados por essa cultura predominante, né? Nós aqui no Brasil, como grandes parceiros comerciais, né, de UK, também fomos impactados. Então, lá nos anos 50, 60, não estava lá, mas pelo que eu sei da história, era chique, né? Era diferente, era símbolo de status ter um produto inglês, né? Seja uma louça em casa, ou seja um automóvel. Então, um automóvel britânico era símbolo de status. Quando a gente avança e vem para o cenário atual, né, a gente já vê que muitos players surgem, né, então surgem os chineses, surgem a Coreia do Sul, agora mais recentemente os indianos, por exemplo, e começam a produzir e criar e inovar e trazer novidades para o mercado. Então as empresas, elas não podem ficarem paradas no tempo, porque aqueles gatilhos, né, aquelas estratégias que funcionavam lá nos anos 50, possivelmente não vão funcionar daqui para o futuro, né? Elas precisam se reinventar, elas precisam inovar. Nesse contexto do luxo, né, de tudo que era britânico, era símbolo de status, para um futuro onde hoje a gente consome produtos e serviços de todas as origens, como que você, como cidadão britânico e como cidadão europeu, vê esse contexto do luxo e do mercado automotivo também, daqui para frente, né? Não mais para o passado, mas daqui para os próximos, talvez, 30, 50 anos. Tá, legal, vamos lá, mas vamos em partes, né? Então, como você falou, né? No início do século passado, Inglaterra, Grã-Bretanha, era o poder predominante do mundo. Tinha um império que, como você bem colocou, era basicamente 1/4 do mundo. Então, de lá para cá, obviamente, as coisas têm mudado, né? Então, esse império já virou vários países independentes, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. Então, em função, né, desse império, obviamente, Grã-Bretanha e Inglaterra teve um impacto muito forte na cultura do mundo. Eu já vou pegar esse gancho e vou falar um pouquinho de como isso continua até hoje, tá? Mas o outro ponto que você falou, né, a relação UK-Brasil. Na verdade, o UK e o Brasil têm sido amigos por mais de 200 anos. Até antes de Brasil se tornar um país independente com uma vinda do corte real do Portugal. Foi a Inglaterra que ajudou a mediar a independência do Brasil e ajudou a fechar os primeiros acordos comerciais que ajudou a abrir o Brasil para o mundo pela primeira vez. E de lá para cá, nos 100 anos depois da independência, a gente teve um impacto muito forte aqui no Brasil. Um impacto que eu tenho muito orgulho, né? A gente sabe do futebol, né? O Charles Miller trouxe o futebol para cá, né? Ele trouxe o futebol na mala, os chuteiros e as regras do jogo. Trouxe para o Brasil e olha só o que aconteceu. Provavelmente, sabendo como o Brasil destruiu a Inglaterra em vários jogos depois, 100 anos, provavelmente ele ia repensar, né? Mas além do futebol... Complicado, Charles Miller, obrigado.
mas não é só futebol, né? Tem várias outras coisas. Foi o primeiro jornal impresso aqui no Brasil, na verdade foi trazido da Inglaterra. O trem foi um trem inglês. A primeira iluminação pública foi uma empresa britânica que ajudou a desenvolver. Então eu tenho muito orgulho dessa relação UK-Brasil. E isso é UK-Brasil, mas também no Paraná a gente também tem uma conexão muito forte. Eu acho que Paraná é o estado brasileiro com maior conexão com o UK. A gente sabe, né, de uma empresa britânica chamada Paraná Plantations, que veio, acolheu do governo do estado, basicamente 500 mil hectares no norte do estado para desenvolver, construir, etc. Então eles fundaram Londrina e mais de 62 cidades. Uma coisa incrível, na verdade. Hoje, todas essas cidades fundadas representam mais ou menos 16% de todos os municípios do Brasil. É uma coisa impressionante. E até Curitiba chegou a ter um prefeito inglês. Então, realmente tem muita conexão, muita história. Tá? Agora, a questão de marcas britânicas, né? Então, sim, realmente 100 anos atrás era outra situação, né? Tinha bem poucos países desenvolvidos que tinham produtos de luxo, né? Tinha os Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. Então, agora, claro, o mundo é mais global. Você tem coisas boas do mundo inteiro, né? Você tem, por exemplo, o meu filho, ele assiste coisas do Japão, né? Ele tem cartões Pokémon, esse tipo de coisa. Então, realmente, as coisas têm mudado. Agora, qual é o impacto disso para a Inglaterra? É que, na verdade, eu acho que não vai mudar tanta coisa. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de carros. Sim, o carro é fantástico. A gente está falando de uma cultura, uma marca. Qual é a marca aqui? Não é o Land Rover, você tem a bandeira britânica. Então, o que isso representa? Representa tudo. É a literatura, é ciência, são os carros, música. Então, não é só os Beatles e Rolling Stones de 70 anos atrás. Não, tem artistas hoje, né? Tem Adele, Coldplay, Harry Styles, etc. Então eu vejo que isso vai mudar, claro, porque a única constante no mundo é mudança. Mas ainda assim, eu acho que a UK é um país super criativo e vai cada vez mais lançando coisas novas. E outra coisa que eu vejo, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu era criança, eu costumava ver pessoas na rua com roupas dos Stars and Stripes, ou seja, bandeira americana, né? Hoje eu vejo isso da Inglaterra, pessoas com as coisas do UK. Então, sim, a história é importante, mas eu acho que cada vez mais vai continuar, vai se perpetuar como marca de luxo em várias coisas também, né? Moda, coisas para casa, etc. Então, eu acho que, claro, vai ter muito mais opções no mundo. Outros países também vão estar lançando coisas, outros países também são referências em certa coisa de cultura. Então, eu acho que vai ter mais escolha, né, no mercado, mas eu vejo que o UK vai continuar como uma referência em todas as coisas de luxo. Só antes de você fazer a próxima pergunta, de fato, são poucos os produtos, como os nossos veículos, que estampam essa bandeira aqui na tampa, né? De fábrica já. Então, a fábrica já implementa porque sabe a força que tem no Brasil a cultura britânica. Só para validar o que você falou. Eu complemento com isso também associado à questão da globalização, né, Adam, que você acabou de comentar. Teu filho acaba consumindo muitos desenhos japoneses e a gente percebe essa globalização em diversos outros setores também. E trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade do setor automotivo, a gente percebe aí a China também entrando de forma muito agressiva, não só no mercado automotivo, mas como um contexto geral. Há ainda uma certa preocupação em alguns setores com esse novo posicionamento chinês, por uma série de fatores, incluindo serviços de pós-vendas, né? Mais uma vez citando o mercado automotivo. Mas você se arrisca a dizer um pouquinho sobre esse impacto da China no mercado mundial e confrontando essa tradição inglesa britânica? Claro, vamos lá, que é uma pergunta complexa, né? Que tange várias coisas, geopolítica, economia, etc. O que eu posso dizer? Eu acho que o China é um fato, né? Uma economia cada vez mais rica, mais grande, com capilaridade em várias áreas econômicas.
É a máquina principal de exportação do mundo. Isso é um fato. Agora, a pergunta é, qual é o risco de China, por exemplo, lançar coisas no mercado para atingir e ser concorrente de marcas como Land Rover? O que eu acho? Então, Land Rover é uma marca que tem mais de 75 anos de história. Começou como marca de luxo, vai continuar como marca de luxo. Tem pessoas comprando do mundo inteiro, não somente comprando um carro, né, mas comprando uma marca, uma história, uma experiência, uma coisa que é um símbolo de conquista, literal e metafórica também, né? Então, claro, China está lançando muitos modelos novos de carros, até SUVs, etc., sedãs, etc., para concorrer contra o Jaguar. Agora, pergunta para alguém em qualquer lugar do mundo, qual é o carro eles preferiam ter? Um Land Rover, um Velar, um Ranger, um Discovery, um Defender ou um carro da China? Para mim, sim, claro, China é importante, produz várias coisas que o mundo usa, que as pessoas usam. Mas em termos das coisas de luxo mesmo, fazendo um paralelo para a primeira pergunta, né? Eu não vejo muito risco. Claro, o futuro vai ser diferente, vai ter um maior opções de compra de produtos no mercado. Mas uma marca tão forte, tão reconhecida como a Land Rover, eu não vejo tanto concorrência e tanto risco, na verdade. Na verdade, eu vejo o outro lado. O China, que é um país que está ficando cada vez mais rico, classe média lá, ficando cada vez mais rico, e não somente China, né? Os outros países da Ásia, Indonésia, Tailândia, etc. Na verdade, eu vejo como uma oportunidade para fortalecer e vender cada vez mais Land Rovers, por exemplo, né? Os outros produtos de luxo nesses países que estão cada vez mais ricos. Só fazendo um comentário aqui, Adam. Aliás, antes de fazer o comentário, não sei se tem algum professor aqui, mas eu vi que você falou rapidinho o governo britânico, o inglês e tal, e tem uma confusão. Sabe que cai na prova do processo seletivo lá na Euroimport? A gente coloca essa bandeira e pergunta de que país é. E aí 9 em cada 10 responde a bandeira da Inglaterra. Não é? Você já viu isso? Você já ouviu isso, né? Já ouviu? Como é que chama? Union Jack? É isso? Union Jack. Ela é a soma de 4 bandeiras? É isso? 4 bandeiras. 4 bandeiras sobrepostas que formam o Reino Unido. 3 bandeiras. 3 bandeiras. É que o país de Gales explicitamente não. Explica, legal. É que pessoas é bastante comum, né, essa pergunta, né? Mas qual é a diferença entre a Inglaterra, UK, Grã-Bretanha e o Reino Unido? É que, na verdade, 100 anos atrás, pessoas falavam mais da Inglaterra. Ou seja, o inglês. Você pega uma coisa, um artigo de 100 anos atrás, uma pessoa da Escócia vai falar, isso é o que esse inglês fez. Então, historicamente, era comum para falar da Grã-Bretanha como Inglaterra. Mas, na verdade, é diferente. Então, tudo começou como Inglaterra, aí que, na verdade, era, sei lá, 7 reinos diferentes que foi reunindo. Até 1942, a gente tinha o primeiro rei da Inglaterra Unida. A partir daí, foi expandindo para incorporar o país de Gales. Aí depois para a Escócia, então tinha o União oficial em 1707 e depois Irlanda inteira, né? E depois só Irlanda do Norte. Então hoje, o país oficial, o que diz no meu passaporte? É o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então é uma união de 4 países. E essa bandeira bonita aqui, que tem um pequeno de viés, né? Mas para mim é a melhor bandeira do mundo. É um símbolo de 3 países diferentes. É o Inglaterra, né, que é a bandeira de São Jorge, né? Você tem a bandeira de St. Andrews, que é aquela diagonal da Escócia, né, que é azul e branco, e também você tem da Irlanda do Norte também. Legal, achei bacana fazer esse parênteses, porque eu imagino que muitos de vocês têm lá no seu Defender, né, a bandeirinha colocada, e muita gente ainda se refere, eu até vi para vender como bandeira da Inglaterra. Então fica aqui um asterisco aí cultural também. Legal, legal. Perdão, eu ia fazer o comentário e aí me perdi nessa questão da bandeira aqui.
Comentário a respeito da China era o seguinte: recentemente nós recebemos aqui a visita de um executivo da JLR. Agora a empresa se chama JLR, oficialmente, né? Como companhia. Vocês não verão, na testeira da nossa concessionária não vai estar escrito Euro Import ou Euro Import, JLR, porque esse é o nome da empresa que vai estar lá no balanço, né? O nome da empresa é JLR. E nós comunicaremos as marcas independentemente. Então, Defender, Discovery, Jaguar e Range Rover, né? São as 4 marcas que independentemente vão atuar. A marca Land Rover não desaparece, né? Ela fica como nossa trust mark, é o nosso peso, a nossa história, a gente sabe que veio dali, mas no capô do carro continua existindo Land Rover. Quem quiser saber mais, amanhã eu vou fazer uma apresentação, às 10, eu acho, né? Falando sobre isso. Se o Casagrande puder confirmar, eu acho que é 10. Fazer uma apresentação ali falando um pouquinho mais dessa estratégia. Mas o comentário era a respeito do executivo da JLR que veio da China, e ele falou uma coisa muito interessante. Na verdade, ele é francês, mora em Londres, já teve no Brasil, atuação no Brasil, e acabou de vir de uma temporada na China como executivo lá. E ele falou para nós o seguinte: pela primeira vez, o cidadão chinês passou a observar e ter até orgulho de ter uma marca de luxo chinesa, porque eles próprios não tinham orgulho das suas marcas. Então, o bacana lá era ter marca alemã, marca inglesa e tal, mas não ter marca chinesa. Então, por isso que esse asterisco aqui ficou na nossa pauta para a gente falar um pouquinho como um cenário de mercado, né? Mas vamos lá. Ainda a gente percebe, né, Adam, nesse contexto do cenário global, é muito midiático a gente consumir desse posicionamento chinês. Mas em 2022, uma pesquisa comprovou... Testando aí. Uma pesquisa comprovou que os CEOs das maiores empresas de tecnologias são indianos. Pode, mais uma vez, igual o Adriano acabou de falar aqui, ser um pouco desconhecido para nós brasileiros, mas a JLR, né, a antiga Jaguar Land Rover, ela é controlada em um conglomerado na Índia, a Tata Motors. Qual a tua visão do impacto indiano nesse cenário atual também? Então, vamos lá, também tem muita coisa lá. Então, eu acho que também não é surpresa para ninguém que a Índia é um país muito grande. Eu acho que foi reportado que hoje tem uma população maior do que a China, está crescendo cada vez mais. É uma economia que vem crescendo também, principalmente nessa parte de tecnologia, né? Eu acho que as universidades indianas produzem centenas de milhares de estudantes de tecnologia por ano, então o país está crescendo. Eu gosto muito da Índia. Por quê? Porque a gente também tem uma relação histórica bem legal. Obviamente era parte da Império Britânico, mas para milhares antes disso é um país civilizado, então é um país super bacana. Tem muita história, muita cultura, etc. Então, a gente tem uma relação bem forte com a Índia. A gente tem uma imigração da Índia bem forte também. Como o Adriano estava contando, até nosso primeiro-ministro atual tem origem indiana. Então, vejo isso com muitos bons olhos, essa relação. Então, a Índia é uma democracia, a maior democracia do mundo em termos de população. É um estado de direito também, com direitos bem fortes lá também. Então, eu acho que é bem interessante essa questão que hoje o Jaguar Land Rover, uma marca tal britânica, como a história britânica, né, atrás, pertence a esse grande grupo. Então, eu vejo que, mais uma vez, uma símbolo desse mundo globalizado que a gente está passando. Que você pode ter uma marca britânica dentro de um grupo muito maior, um conglomerado em várias áreas. Então, é bem interessante e, com certeza, a gente vai ser uma potência bem importante no futuro. Um outro comentário aqui interessante também de bastidores a respeito de Índia. A JLR produz em 7 plantas diferentes. 4 em UK, e aí fora de UK, são 3 em UK, uma no Brasil, em Itatiaia, onde são produzidos o Discovery Sport, daqui atrás, e o Range Rover Evoque, daqui do lado. Esses 2 carros são montados aqui no Brasil, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Aí nós temos o Defender montado na Eslováquia,
pertinho da fronteira com a Ucrânia ali. Faltou a Áustria, são 8. Índia, China e Brasil, né? E eu estava na planta de Itatiaia, tempo atrás, e tinha um ranking lá de KPIs, né, de indicadores de qualidade. Era a soma de indicadores de qualidade, quais eram as plantas mais produtivas, com menor índice de erro, etc. As melhores plantas ali. E aí não é só no futebol, vou te contar uma coisa. A nossa planta brasileira dá de pau, assim, ó, na frente das plantas britânicas. É a número 2 em qualidade. Então é uma das melhores plantas da Jaguar Land Rover. Então fica o reconhecimento aqui para o time de Itatiaia, que está de parabéns, produz 2 produtos maravilhosos aqui, que são Discovery Sport e Range Rover. É só uma pegadinha com o meu amigo. Já viu que não foi só o futebol, então, né? Adam, além disso, trazendo para o contexto do LRB 23 aqui, quão orgulhoso e qual é a tua experiência poder vivenciar nesses 4 dias essa imersão com apaixonados pela marca e experimentar perceber que o carro faz parte da família, é a extensão de casa e ver um dos maiores movimentos aí de Land Rover no mundo. Não, vamos lá. Então, para mim é um grande orgulho estar aqui. Antes de mais nada, parabéns para todos, os organizadores, patrocinadores, grandes parceiros como o Euroimport, e mais importante, todos vocês aqui, que fizeram esse grande evento. Eu confesso, eu fiquei impressionado quando vocês falaram, não, é um dos maiores encontros de Land Rover do mundo. E eu acho só acreditar vendo, Ou seja, eu cheguei aqui no primeiro dia, vendo, sei lá, muitos carros aí, eu falei, nossa, realmente. Então, para mim é um grande orgulho. Aí eu acho, como eu estava comentando na primeira pergunta, para mim eu acho que não tem tantas marcas tão britânicas como o Land Rover, Range Rover e tudo mais, Então, para mim é uma grande honra, vendo pessoas do mundo inteiro, como você comentou, Adriana, da Chile, Uruguai, de vários estados do Brasil, Da Alemanha. Ah, legal. E quantos carros? Tem mais de 300, aqui. 300 são todos os maiores do mundo, então para mim é ótimo. É que é fantástico, Então, como todas as famílias também, então, para mim, de novo, não é só um carro. O carro é bonito. Na verdade, é muito mais um símbolo, é uma experiência, uma jornada. Você tem a parte histórica, mas também, que eu acho que o Adriano vai entrar mais no seu discurso amanhã, é todas as inovações ao longo dos anos e também no futuro. Então, para mim, vendo todos esses carros, os bandeiras britânicos, é de chorar mesmo, porque tá ótimo. Então, todo mundo aqui é fantástico. Eu vejo isso com muitos bons olhos, para ver tantos carros aqui, tudo com bandeira britânica, é ótimo. Realmente, eu confesso que quando eu cheguei aqui eu também fiquei bem surpreso, porque é um nível de concentração e um espírito de família mesmo, que pouquíssimas marcas conseguem desenvolver isso dentre os seus usuários. Então, mais uma vez, um parabéns aos organizadores, aí, a todos os parceiros, patrocinadores, e isso tudo não seria possível sem a presença de vocês aqui, que são os apaixonados pela marca, E é legal que quando a gente direciona a palavra, assim, você vê o brilho nos olhos de cada um que está aqui, pelas Defenders, pelas Discovers, enfim, por todo o contexto. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, vamos falar um pouquinho sobre a influência da família real? Esse é um tema que o Adam, como cônsul, imagino que tem até que seguir uma certa etiqueta, mas eu não posso deixar de mencionar aqui que para nós, como representantes das marcas, a família real vem ao longo das últimas décadas, aliás, ao longo de toda a existência, eu creio, das duas marcas que mais para frente se juntam, Jaguar e Land Rover, sendo principais promotores. As aparições dos membros da família real, eles sempre são muito disputados, a gente sabe disso, E no mundo inteiro são tietados. E aqui no Brasil também são muito respeitados. Antes de vocês perguntarem, não vou nem pegar o Oliver aqui, mas perguntar ao meu filho ali, o Victor, como é que é o nome de 2 ou 3 membros da família real britânica, eu tenho certeza que ele vai saber responder, inclusive quem namorou com quem, vai saber contar alguma história. Se a gente fizer a mesma pergunta de qualquer outra família real do mundo, ninguém vai saber responder. Talvez não saiba responder nem o nome do principal monarca. E talvez ele não saiba responder nem 3 nomes da nossa família real que nós tivemos lá atrás. Então isso, sem dúvida, tem uma influência no mundo inteiro. E essa relação da família real britânica com as nossas marcas, ao longo do tempo, promoveu o uso dessas marcas. Então,
Me recordo de um episódio, eu acho que foi do casamento do príncipe, do primeiro que casou, príncipe mais velho? Não, o filho dele, o príncipe William. William foi o primeiro que casou, né? Eu me lembro no casamento dele, a Jaguar deu um carro de presente, que era um carro do projeto Rebirth. Foi um E-Type 52, que foi totalmente restaurado, recebeu um conjunto do I-Pace e foi dado de presente para ele, né? Então aquilo gerou mídia espontânea no mundo inteiro falando daquele projeto. E aí, obviamente, o simples uso pelo príncipe do carro inspira muita gente a ter aquela marca, né? A rainha Elizabeth, inúmeras vezes se viu dirigindo Defender, né? A própria família, as caçadas tradicionais que tem na Inglaterra. Então, isso, sem dúvida, ao longo do tempo, ajudou a impulsionar a cultura das marcas, né? E ajudou a nos inspirar, né, naquele estilo de vida, aqui no Brasil, como em outros países aqui da América do Sul. E agora a gente vive uma nova fase, né? Embora eu tenha visto o então Príncipe Charles, hoje Rei Charles, né, pilotando um Jaguar I-Pace, e ele tem essa veia ambientalista muito forte, né, usando um carro 100% elétrico. Mas, embora eu tenha visto isso, não sei se a gente vê ou vai ver daqui para frente, como a gente viu no passado, principalmente pela influência da rainha, esse apoio, né, essa parceria entre Estado e iniciativa privada. Querendo ou não, a JLR é um ícone da cultura britânica, muito por essa influência da família real. Como que você vê nessa nova fase dessa dinastia, essa relação entre as marcas da JLR e a família real? Perfeito. Vamos lá. Então, eu acho que como uma das coisas mais britânicas, né, do mundo é a família real, né, junto com as marcas Land Rover, Range Rover, etc. Então, na verdade, desde o início da jornada do Land Rover, né, foi a primeira exposição lá no show do Amsterdã em 1947, e a produção começou em 1948, que foi o mesmo ano que o Príncipe Charles, né, o Rei Charles agora, nasceu. Então, na verdade, desde o início da marca já tinha uma conexão com o Land Rover. Por quê? Porque eu acho que foi em 1952 foi entregue o primeiro modelo do Land Rover para a rainha e o Prince Philip, né, o ex-marido dela. E, na verdade, nos anos seguintes lá, eu acho únicas marcas de carros que foram dados os 3 selos reais. Ou seja, aquela selo, né? Quando você compra coisas tipo um whisky ou alguma coisa que tem a selo real, né? Aquela marca. Na verdade, então tinha o Jaguar e Land Rover que tinham os 3 selos reais, que era da rainha, o Prince Philip, o Duque de Edimburgo, e também Prince Charles, né? Agora Rei Charles. Então, de lá para cá, tinha muita conexão, muita história. Todo casamento que você falou, foram vistos um Jaguar. Quando eles foram para a Escócia para passar férias lá naqueles castelos, era de Land Rover, né? Então é tipo simbólico, família real e Land Rover e família real. Eu acho bem bacana também que Prince William ganhou esse Jaguar. Eu também gostaria de ganhar um desses esses carros, mas enfim. Então o que eu vejo, que você falou, né? Agora que o Rei Charles, que eu confesso que é bem difícil ainda para a gente falar Rei Charles, né? Para a gente é rainha e Príncipe Charles. Então o Rei Charles foi visto do The I-Pace, né? Então eu vejo que essa conexão vai continuar. Eu não vejo pouca não. Eu acho que de todas as marcas britânicas, com certeza mais fortes nesse contexto são o Jaguar e Land Rover. Então eu acho que para frente, com certeza, essa relação vai continuar. Acho que foi um episódio bem marcante também, para quem é fã da marca, deve ter acompanhado e não faz muito. Foi no cortejo final, né, na despedida do príncipe Philip, que ele próprio pediu que fosse adaptado o veículo dele, um Defender, para a versão picape e receber, né, o seu caixão ali, e ele ter o cortejo final utilizando o carro. Então foi um momento bem marcante da relação com a marca, né? Você falou que recebeu o primeiro carro, o momento de despedida dele foi o carro que ele mais gostava, que ele antecipadamente pediu que fosse preparado para esse momento.
Só complementando, então não, é fantástico. Então ele foi desenhando esse Land Rover ao longo dos anos para esse evento. Então foi fantástico, triste para ver isso, mas é ótimo. E também só complementando, né? Alguém viu o filme The Crown, né? Que é a coroa como sobre a rainha. Então ela está lá passeando no Balmoral, o castelo lá da Escócia, que pertence à família real. E ela mesmo, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, ela estava dirigindo, foi um Defender, né? Foi um Defender, né, o carro. E aí esse carro tem um problema, alguma coisa, e para. Então ela liga lá para a segurança, os assessores dela. E ela fala, não, tem um problema de carro. E ela sabe exatamente qual é o problema. Ele falou, não, tem esse peça aqui da moto, preciso que você traz para mim. E sabe como ela sabia? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela participou no exército feminino lá, ela foi treinada como mecânica de Land Rover. Então, ela não somente dirigia ela mesma, o Land Rover, ela sabia como consertar, porque ela fez isso na guerra. Porque lá, os Land Rovers eram usados pelo exército britânico. Então, é só mais uma conexão. Por isso que ela continua usando o Land Rover ao longo do tempo. Eu acho que isso não é só como a rainha, não. Eu acho que teve tanto impacto com Charles e agora a próxima geração, né, que é o William, etc. Eu acho que vai continuar, porque uma história linda. E eu acho que a conexão UK, a família real e Land Rover vai continuar, porque uma história fantástica, linda e tudo mais. Só citando uma passagem, quem não viu essa série do Netflix, acho que na segunda temporada, ela tá passando por um país da África lá, e tá ela e o príncipe Philip, e o carro quebra, e aí os dois, acho que o segurança e o motorista lá estão tentando resolver alguma coisa, ela chega a dar uma batidinha no ombro e fala assim, sai, deixa que eu resolvo, que eu já estou acostumado, eu sei como é que é. E ela vai lá e conserta o carro e eles seguem em viagem. Realmente é legal ter esse tipo de acesso à história em séries, né? Porque conta de fato os acontecimentos. Então fica a recomendação aí, The Crown. Adam e Adriano também, né? Falou no início dos Sete Reinos, já zerei lá The Last Kingdom e outros que tem no Netflix também. Muito legal a história. Nós tivemos 2 encontros aqui ontem para falar um pouquinho sobre Land Rover, né? E assuntos polêmicos foram trazidos. Então, para manter a regra, né, Adriano? Ontem o Adriano fez as 2 perguntas polêmicas, mas hoje eu vou me encarregar dessa missão aí. Falando sobre a questão da eletrificação, né? A JLR vem com um planejamento estratégico sustentável bem agressivo no mercado. Isso é mostrado num investimento recente estratosférico em uma fábrica de baterias no Reino Unido. Então, a marca entende a importância disso, já vem se posicionando com isso. Você, como cidadão europeu e já brasileiro também, né, podemos quase dizer, qual é a tua percepção sobre a eletrificação veicular das marcas de luxo? Legal, então vamos lá, vamos contextualizar. Eu acho isso uma tendência secular que a gente chama, né? Uma tendência de longo prazo. Então, não é somente marcas de luxo, mas todos os carros têm esse viés agora para modelos elétricos. Que, na verdade, para o Brasil não é uma novidade, né? A partir da década de 70, né, você já estava colocando etanol, etc., no carro, porque o Brasil também é uma grande inovador nesse sentido. Mas sim, realmente, então na Europa, mas eu vou falar mais sobre o UK, que eu tenho mais conhecimento, a partir de 2030, que eu acho que todos os carros vendidos têm que ser elétricos ou híbridos. Imagine isso, a gente está em 2023. Então daqui a 7 anos, todos os carros vendidos no Reino Unido vão precisar ser elétricos, né? Cara, isso é uma mudança de paradigma muito forte, né? Porque mudou mais de 100 anos de cultura de abastecimento de carro, tá? Então, essa mudança já está aí. Então, última vez eu estava na Inglaterra no Natal para passar com a família, etc., meu pai tinha um carro elétrico. E aí eu fiquei impressionado que lá todas as estações, né, para parar o carro tinham pontos elétricos. Qualquer lugar, supermercado, qualquer loja, lugar para abastecer. É tudo elétrico, eu fiquei impressionado. Então, não, na verdade, não é só daqui a 7 anos, já está aí, já está acontecendo.
Então, é uma evolução natural que, por exemplo, o Land Rover JLL, né, vai estar à frente dessa evolução também. Agora, outra pergunta, né, que é a questão de segurança, que a JLL inaugurou uma nova fábrica de bateria elétrica, né, no UK. Então, para mim, obviamente, isso é fantástico, mostrando mais uma vez como a JL está na frente da curva, né, de mudança, né, como sempre era nos últimos 75 anos, 76 anos. Então, ótimo. Agora, sim, tem questão de segurança, mas também faz sentido para ter mais acesso, mais segurança na cadeia de fornecimento, né? Ou seja, para não depender em vários outros países para ter isso na região, na Inglaterra, na Europa. Então, para mim, eu vejo isso com bons olhos, uma evolução natural, mas também uma evolução muito positiva também. E fico feliz que a JL tem isso na cabeça e já está na vanguarda dessas inovações tecnológicas também. É só um comentário a respeito desse ponto de segurança de fornecimento, né, de garantir o fornecimento de itens essenciais para a produção dos carros. Eu recordo que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o desenvolvimento de software também veio da China para a UK e alguma coisa da Índia para a UK também, justamente para isso, para dominar as partes mais estratégicas da produção do veículo. E essa questão de ter a bateria, porque é essencial, né, um item essencial para a eletrificação de todos os carros, dominar essa tecnologia e poder garantir o fornecimento dos produtos e não depender de fontes externas que muitas vezes são competidores. A grande maioria dos fornecedores de baterias são produtores de automóveis na China, nos países da Ásia. Então, isso poderia comprometer a produção das marcas. Então, acho que foi brilhante nesse ponto aí. Para encaminharmos para a reta final aqui do nosso podcast, Adam, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Mas quais são os incentivos, como é a relação Brasil-Paraná com o Reino Unido com relação ao intercâmbio nas engenharias? Essa é uma boa pergunta que realmente vou precisar informar depois, se alguém tivesse interesse, né? A gente pode empurrar certinho as informações, os programas, etc. Mas só para complementar de forma macro aqui. Então, dentro da missão britânica, né, que é o governo britânico aqui no Brasil, Paraná foi nomeado um estado prioritário. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está trabalhando cada vez mais com o governo do estado, com prefeituras, com empresas locais, com organizações culturais, etc., para incentivar justamente esse intercâmbio. Então, com certeza, faz muito sentido para olhar para ter programas de intercâmbio para engenheiros aqui indo para lá. Eu acho que, inclusive, essa conexão com o JL, embora que a fábrica não fique no Paraná, mas olhando como o Brasil inteiro, eu acho isso mais um exemplo perfeito dessa cooperação UK-Brasil, né? Ou seja, tem uma marca britânica aqui, com fábrica aqui, então com certeza, somente olhando na óptica da JL faz sentido incentivar cada vez mais esse intercâmbio, mas na prática, com certeza, vai existir vários programas entre as universidades e outras organizações que vão promover cada vez mais esse intercâmbio. Legal. É importante a gente saber disso. E para ter acesso a maiores informações, como podemos te encontrar nas redes sociais, acompanhar um pouquinho do teu posicionamento e entender melhor sobre esses programas? Claro, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, manda mensagem, pode falar com os amigos da Euro Import, que é meu Instagram, é Adam P. Patterson. Pode entrar em contato com o Euro Import também. E apenas complementando uma coisa sobre o Rainer e tudo que a gente falou da marca lá. Eu fiquei muito honrado que no ano passado, durante o primeiro e infelizmente o último festa de aniversário da Raina, com tanta conexão com Land Rover, que Euro Import era uma grande parceira nessa festa, que ficou fantástico, muito lindo, e até um ano depois todo mundo estava comentando e lembrando essa festa. Então fiquei muito feliz com essa parceria, junto com outros parcerias e projetos que a gente tem tocado no futuro, e como também o Land Rover cada vez mais inovando, com certeza a gente vai estar trabalhando em projetos futuros para frente também. Adam, parabéns pelo teu trabalho representando o UK aqui no Paraná.
eu vejo o quão ativo você é nessa sua atividade. Não é a sua atividade profissional principal, né? Você tem a sua atividade profissional principal, essa é uma atividade que você faz por amor ao seu país, então isso muito nos inspira também a sermos mais representantes da nossa pátria, né? Então, parabéns aqui. Meu muito obrigado em nome da Euro de recebê-lo aqui conosco nesse encontro. Obrigado pela presença de todos vocês. Então, ele colocou aqui o Instagram dele, Adam Peterson, aqueles que tiverem mais interesse em saber a respeito dessas relações aqui no nosso estado. Quem não nos segue ainda, @EuroImportLandRover, segue lá. E eu queria agradecer aqui também, Lucas, a tua parceria nesse evento com a gente. Sem dúvida, a gente poder levar mais longe esse encontro da marca vai inspirar muita gente aí no próximo encontro, que já tem data e local marcado. Se não me engano, Campos do Jordão, setembro de 24, é isso? Julho de 24. Então, julho de 24, em Campos do Jordão. Julho? Então, julho, quem ouviu aí? Julho de 24, em Campos do Jordão. Em breve, inscrições abertas, mas já põe na agenda aí. É um evento realmente sensacional. Estou saindo aqui arrepiado desses 4 dias de interação com vocês. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, Adam. Obrigado, Lucas. É isso aí. Bom, então, para a gente encerrar, já tive essa conversa com o Adriano em alguns outros momentos. Acredito que a presença do Adam aqui como uma figura pública do Reino Unido é muito importante. Só lembrar, amanhã, às 9h30, nós temos uma palestra do Adam aqui no palco principal. E às 10, a minha. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre House of Brands, que é a estratégia, o posicionamento da Jaguar Land Rover. Tô certo? 9h30 o Adam, 10 eu. Legal. Então tá todo mundo convidado a acompanhar aqui no palco principal. Complementando, já tive essa conversa com o Adriano nos bastidores aqui também, do quão importante a gente, além de ter produtos tecnológicos, nós gerarmos valores com conhecimento. Então, esse bate-papo aqui é não só para mim, como para o Adriano, como para o Adam também, essa troca de informações e desenvolvimento cognitivo de todo o nosso público aqui. Adam, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, a tua família que está aqui conosco também. Gostaria de agradecer a todos nós que nos acompanharam, Adriano também, e nos sigam nas redes sociais, @EuroImportLandRover, @Adam Peterson, @LucasMAlmeida e Motor e Mentor também. Muito obrigado por todos vocês que também nos acompanharam nas redes sociais. Um grande abraço e até amanhã. Seguimos acelerando. Tchau, tchau.